E entre 1939 e 1940 surgiu uma assassina em série na Itália, na cidade de Correggio. Ela ficou conhecida como a fabricante de sabão. E até onde se sabe, ela assassinou 3 mulheres. Ficou interessado em saber tudo sobre essa história? Então, é ela que eu vou contar hoje. E aí, curiosas e curiosos, bem-vindos de volta aqui no meu canal. Meu nome é Cíntia e você está assistindo o meu canal, o Arquivos de um Crime. E a história de hoje, o vídeo de hoje, é sobre o caso da Leonarda Cianciulli, a mulher que fazia sabão. Ela matava as mulheres e fazia sabão com as suas vítimas. Mas antes de qualquer coisa, não esquece de deixar o meu like aí e se inscrever aqui no meu canal, porque vai ter muita história legal, tá bom? Agora, vamos lá para a história. A Leonarda Cianciulli, ela nasceu no dia 18 de abril de 1895 em Montella, na província de Avellino, na Itália. A Leonarda, ela foi uma mulher que ela sofreu muito na infância, quando ela ainda era bem pequena. A mãe dela dizia horrores, coisas horríveis para ela, dizia para ela que ela tinha sido amaldiçoada. E ela dizia que ela tinha sido amaldiçoada por uma bruxa, quando a Leonarda ainda estava no útero da mãe dela. Naquela época, era uma época em que se acreditava muito em superstições, né? Então a Leonarda também ela acreditava muito nessas coisas, e tudo isso mexia muito com a cabeça dela. E a mãe dela não ajudava ela em nada, muito pelo contrário. A mãe dela também era uma pessoa mentalmente instável, né? Então a mãe dela, na verdade, vivia agredindo a Leonarda, vivia dizendo coisas horríveis para ela, rebaixando, dizendo que ela ia ter uma vida maldita, uma vida amaldiçoada, que ela nunca teria felicidade na vida dela, e várias coisas horríveis ela sempre dizia. E quando ela ainda era bem jovem, ela tentou se matar 2 vezes, porque por conta de tudo que acontecia na vida dela, e ela tinha uma depressão por conta de tudo isso, então ela tentou se matar 2 vezes, mas logicamente ela não conseguiu. Mas em 1917 ela conheceu o Raffaele Pansardi e ela acabou se casando com ele. Nessa época ela tinha 22 anos. O Raffaele Pansardi, ele era um funcionário de um cartório ali local, então ele não era uma pessoa rica, né? Mas os pais da Leonarda, eles eram totalmente contra esse namoro, esse casamento, porque eles queriam para Leonarda um casamento arranjado com uma pessoa que tivesse muito dinheiro, porque assim todos seriam beneficiados, né? Então isso deixaria a família deles muito bem. Mas então a Leonarda, ela não mudou a opinião dela e ela continuou com a decisão dela de continuar com o Rafael Pansardi, né? E então em 1921, ela já estava com 26 anos, ela se mudou para uma outra cidade chamada Lauria, né? Esse nome dessa cidade, ou Láurea, não sei se é Lauria ou Láurea. Então, por conta de tudo isso, a mãe dela amaldiçoou ela também, quer dizer, além da bruxa amaldiçoar ela, a mãe dela amaldiçoou ela também. Disso, a Leonarda começou a acreditar cada vez mais nessas histórias de maldição, nas histórias que a mãe dela dizia para ela, da bruxa que tinha amaldiçoado ela, da própria mãe ter amaldiçoado ela, porque que acontece, ela não conseguia engravidar. Então ela achava que tudo era por conta da maldição que as pessoas tinham colocado nela. Nas 5 primeiras gravidez da Leonarda, ela acabou tendo aquele aborto espontâneo, né? Ela abortou espontaneamente. E quando eles foram morar em Lauria, o que aconteceu? Eles sofreram muito lá, eles sofreram demais, eles sofreram com desemprego, eles passaram fome, eles tiveram a casa roubada, né? Então eles sofreram muito ali, demais. Nessa época, a Leonarda, ela chegou até a ser presa por fraude. Mas em 1927, eles acabaram se mudando de lá também,
porque nada estava dando certo. Então eles se mudaram em 1927 e foram para Lacedônia. Mas quando eles estavam lá em Lacedônia, a casa deles acabou sendo destruída por um terremoto que teve ali, que foi o terremoto Ipirina, que aconteceu em 1930. Por conta de tudo isso, eles acabaram se mudando novamente. E dessa vez eles se mudaram para Corrégio. Lá em Corrégio, a Leonarda, ela cozinhava, né? Ela fazia muitas coisas e por isso ela acabou fazendo muitos amigos ali, né? Ela conhecia toda a vizinhança, todos gostavam dela. Mas, como eu disse pra vocês, a Leonarda era uma pessoa muito supersticiosa. Todos naquela época eram um pouco supersticiosos. Mas a Leonarda, ela era mais, principalmente por conta de tudo que tinha acontecido. Então, ela procurou uma vidente, né? Uma cartomante para ver o futuro dela, ver o que esperava ela. E essa vidente viu que ela teria filhos. Sim, ela teria filhos, mas que praticamente todos esses filhos morreriam. Então, gente, pro desespero da Leonarda, tudo que aquela cartomante havia dito estava realmente acontecendo, né? Então, dos 17 filhos que a Leonarda teve, 13 morreram. Eles morreram ou foi de aborto, ou foi de acidente, ou de doença, assim, doenças incuráveis, né? Ou outras tragédias, várias coisas. E isso fez com que a psique da Leonarda, que já não era muito aquelas coisas, ficasse cada vez pior. Mas a Leonarda, ela não deixava transparecer isso para as pessoas, né? Então, todos ali conheciam ela por ser uma ótima pessoa, por ser uma ótima mãe, por ser uma ótima amiga, uma ótima vizinha, uma boa cozinheira e tudo mais. E todo mundo gostava muito dela ali, né? A única pessoa que não gostava dela era ela mesma. Então, gente, mais uma vez, na tentativa de melhorar a sua vida, a Leonarda, ela recorreu mais uma vez a uma vidente. Só que dessa vez, ela procurou essas mulheres que leem a vidência pela mão, que é quiromancia, né? Então ela procurou uma mulher que praticava a quiromancia, né? E essa mulher disse para ela que via um futuro muito sombrio para ela, né? Via um futuro muito sombrio na vida dela. E ela disse que via na mão esquerda da Leonarda, via a prisão. E na mão direita ela via um hospital psiquiátrico. Então tudo isso acabou deixando ela cada vez mais enlouquecida. E com isso ela começou a cada vez mais ser uma mãe assim mais protetora. Ela ficou sendo uma mãe super protetora. Ela não saía da cola dos filhos. Tudo que eles iam fazer, ela ficava em cima, ela ia atrás, ela não deixava eles praticamente nem respirarem. Mas o que aconteceu? Em 1939, o filho dela, o Giuseppe Cianciulli, ele precisou ir embora porque ele ia lutar na guerra italiana, na Segunda Guerra Mundial. Depois que isso aconteceu, não se sabe o motivo, a razão ou a circunstância. A Leonarda, ela começou a realizar sacrifícios humanos, né? Porque ela acreditava que o Deus que ela acreditava iria, se ela fizesse esse tipo de sacrifício, esse Deus dela iria proteger eles, ela e a família dela. Então ela começou a usar o fato de que ela era uma pessoa muito querida ali por todas, né? Muito conhecida, né? Que todo mundo conhecia, achava que ela era uma ótima mãe. Então ela começou a usar desse fato para atrair as pessoas. E ela atraía essas pessoas. Ela dizia que ela praticava a vidência, que ela praticava a quiromancia, a leitura em mãos. Que na verdade a gente sabe que isso não era verdade. Ela não tinha esse dom, mas esse era o jeito que ela conseguia de atrair as pessoas. Então, dessa forma, ela conseguia entrar na mente das pessoas. E com a prática da quiromancia,
ela dava um jeito de conhecer melhor essas pessoas, a vida dessas pessoas. Então ela manipulava essas pessoas de acordo com o suposto futuro que ela estava vendo na mão dessas pessoas, que na verdade ela não estava vendo nada. Mas de acordo com o que ela dizia que estava vendo na mão dessas pessoas, ela conseguia manipular essas pessoas e entrava na mente delas. Então, a primeira vítima de Leonarda foi uma mulher chamada Faustina Seti. Ela era uma solteirona que queria de todo jeito arrumar um marido. Ela era a vítima perfeita para Leonarda. Então, a Leonarda diz para ela que o amor da vida dela morava na cidade do lado, em Pola, e que a única maneira de encontrá-lo seria se mudando para lá. A Leonarda dizia para Faustina que ela não poderia contar isso para ninguém, que isso seria como se fosse um segredo, né? Então ela dizia que ela tinha que escrever cartas para os parentes, possíveis parentes e amigos, e que essas cartas seriam entregues quando ela já estivesse na possível cidade que ela acreditava que ela iria, né? No caso, Pola, que seriam entregues que era para tranquilizá-los de que estaria tudo bem. No dia da partida e também, logicamente, dos pagamentos, né, para Leonarda, que a Faustina tinha que fazer, então ela foi até a casa da Leonarda, Faustina, e quando chegou lá, a Leonarda ofereceu uma taça de vinho para ela. Nessa taça de vinho tinha uma droga. E logo que a Faustina tomou esse vinho, ela já apagou de imediato. Era uma droga que fazia ela dormir profundamente. Então a Leonarda matou ela a machadadas. A Leonarda, ela desmembrou o cadáver em 9 partes. Aí ela coletou todo o sangue, né, dos pedaços ali da Faustina, guardou numa vasilha e reservou num armário. E todos os restos que sobraram, ela dissolveu com soda cáustica, né, que era o jeito que ela achava mais fácil para esconder tudo aquilo. E depois que estava tudo dissolvido, ela descartou numa fossa que ficava ali próxima. O sangue que ela reservou, ela ficou esperando esse sangue coagular. Aí ela secou esse sangue no forno, depois ela moeu e aí ela misturou numa massa de doce, que essa massa ela vendeu para os clientes dela, inclusive a família dela também comeu desses doces. É muito, muito nojento isso, né, gente? Mas agora eu vou dizer para vocês o que foi que a Faustina não, a Leonarda disse na declaração oficial dela. Ela disse o seguinte: joguei os pedaços em uma panela, adicionei 7 quilos de soda cáustica que eu havia comprado para fazer sabão e agitei a mistura até que os pedaços se dissolvessem em um espeto grosso escuro que eu coloquei em vários baldes e esvaziei em uma fossa séptica próxima. Quanto ao sangue na bacia, esperei até ele coagular, secar no forno, moer e misturar com farinha, açúcar, chocolate, leite e ovos, além de um pouco de margarina, amassando todos os ingredientes. Fiz muitos bolos crocantes e servi-os às mulheres que vieram para nos visitar, embora Giuseppe e eu também comêssemos. Então algumas fontes acabaram afirmando que a Leonarda ela acabou recebendo 30 mil liras da Faustina, né? Pelos serviços que ela tinha supostamente feito para Faustina, né? Então a segunda vítima, ela foi uma mulher chamada Francesca Clementina. Ela era uma professora desempregada. Então a Leonarda diz para ela que ela tinha encontrado emprego para ela em uma escola em Piacenza. Assim como Faustina, a Francesca ela foi persuadida a escrever cartões postais para serem enviados aos amigos, desta vez de corrégio. Então, assim como a Faustina, a Francesca ela também foi visitar a Leonarda antes de partir. E pagar também, ela foi se despedir e pagar o que ela devia. Então ela também bebeu do mesmo vinho com drogas, que quando ela pagou, machadada.
O assassinato da Francesca ocorreu no dia 5 de setembro de 1940. Aí o corpo da Francesca ela recebeu um destino muito parecido com o da Faustina. Ela também desmembrou as partes dela, igual como que ela tinha feito com a Faustina, só que a única diferença foi que com os restos mortais da Francesca, ela fez um guisado para as pessoas comerem. E o sangue ela diluiu todo em vinho, porque eu acho que era mais fácil do que ficar esperando o coagular, demorava muito tempo. Então ela diluiu no vinho para as pessoas beberem. Dizem também que a Leonarda ela recebeu 3.000 liras como pagamento, né, pelos serviços da Francesca. A terceira vítima foi uma mulher chamada Virginia Cacioppo. Ela era uma ex-soprano que cantou no La Scala. Para ela, a Leonarda disse que tinha encontrado um trabalho que era para ela trabalhar como secretária de um empresário muito misterioso. Então ela disse a mesma coisa, que ela não poderia contar isso para ninguém, que ela não poderia contar para os amigos nem para os familiares. Foi o mesmo plano, foi da mesma forma. Então a Virginia concordou com tudo isso e no dia 30 de setembro de 1940 a Leonarda veio a fazer, na verdade, a última vítima dela. O padrão para o assassinato era sempre o mesmo, era muito parecido, só que a diferença foi que o corpo da Virginia, ao invés de ela fazer tudo o que ela tinha feito com o da Francesca e da Faustina, ela fez sabão com o corpo da Virginia. Então ela dizia o seguinte na declaração oficial dela: ela acabou no pote como as outras duas. Sua carne estava gordurosa e branca. Quando derreteu, adicionei uma garrafa de colônia e depois de muito tempo fervendo, consegui fazer um sabão mais aceitável. Dei barras aos vizinhos e conhecidos. Os bolos também eram melhores. Aquela mulher, ela era realmente muito doce. A Leonarda, dizem que ela teria recebido da Virginia 50.000 liras, além de muitas joias e títulos públicos também. E dizem também que a Leonarda ela acabou depois vendendo roupas, calçados, todos os pertences das vítimas para os amigos, para as pessoas e para todo mundo que ela conhecia. Então, o que aconteceu? A irmã da Virginia, que foi a última vítima, ela começou a se preocupar muito com a Virginia, porque ela sumiu, ela não tinha deixado nenhum tipo de mensagem, nenhum tipo de recado, né? Então ela começou a ficar muito preocupada e ela tinha visto, uns dias antes de partir, ela tinha visto a Leonarda saindo da casa da Virginia. Então ela resolveu procurar a polícia. Então a polícia ela começou a investigar esse caso e então logo em seguida a Leonarda ela foi presa, mas ela não confessou os assassinatos. Mas ela não confessou até os policiais e os investigadores começarem a desconfiar do Giuseppe, que era o filho da Leonarda. Então, com medo de que acontecesse algo ao filho dela, ela acabou dizendo que realmente ela havia matado a Virginia, né? Deu detalhes de tudo que ela tinha feito, mas ela disse que só havia matado a Virginia, ela não confessou os outros crimes até então, né? Então, depois de ter relatado tudo o que tinha acontecido, tudo que ela havia feito com o assassinato da Virginia, depois de muita investigação, de muito interrogatório, a Leonarda acabou confessando que ela havia matado também outras duas mulheres, que no caso era a Faustina e a Francesca, né? Então ela acabou confessando e deu os detalhes de tudo o que ela havia feito. E então os policiais acabaram perguntando o que ela havia feito com as outras 3 mulheres. E ela disse o seguinte na declaração oficial: bem, eu como os meus amigos. Se eles também querem ser comidos, estou pronta para devorá-los. Eu comi as desaparecidas. Uma foi assada, outra estufada e outra cozida. Muito bizarro, né? Mas depois da sua confissão, ela foi para julgamento no dia 12 de junho de 1946. Isso em Reggio, na Emília.
no qual surgiu um ponto muito interessante no debate. Enquanto a promotoria ela afirmava que a Leonarda ela tinha feito tudo isso por dinheiro e por ganância, a Leonarda, em todo momento, ela afirmava que ela não tinha feito por dinheiro. Afirmava que ela tinha feito como se fosse uma homenagem de sangue para a mãe dela. E ela também dizia que a mãe dela tinha aparecido até então num sonho para ela, dizendo assim para ela que se ela não derramasse um sangue fresco e inocente, que ela tiraria a vida dos filhos dela, da Leonarda. Então foi por todo esse motivo, por toda essa loucura que a Leonarda começou a fazer tudo isso. Dizem também que durante o julgamento ela foi levada para o necrotério para eles saberem se realmente ela conseguiria fazer tudo o que ela disse que fazia com os corpos, né? A cortá-lo em partes e tudo mais. Então com serras e machados e facas, se ela conseguia fazer tudo aquilo mesmo como ela dizia que ela fazia, porque ela era uma mulher tão pequena, que eles não acreditavam que ela pudesse fazer aquilo. Então, no dia 20 de julho de 1946, a Leonarda ela foi considerada culpada pelos 3 assassinatos, do roubo das propriedades das vítimas e também do desprezo dos cadáveres. E ela foi condenada à hospitalização por pelo menos 3 anos em um asilo criminal e 30 anos na prisão. Exatamente como a vidente havia visto. Os anos da prisão eles acabaram sendo reduzidos para 24 anos por conta de alguma semi-enfermidade mental que ela tinha, mas depois eles foram restaurados novamente para 30 pela continuidade do crime. Além disso, a jurisprudência da época também negava a premeditação por considerá-la incompatível com a semi-enfermidade. Então a Leonarda ela foi considerada culpada por triplo homicídio, por saponificação, por destruição de cadáver e roubo agravado com pena de 15 mil liras. Leonarda Cianciulli ela morreu de apoplexia cerebral no asilo criminal feminino em Pozzuoli, em 15 de outubro de 1970. Vários artefatos desse caso, incluindo serra, cutelo, machado, várias coisas, todos estão em um museu criminológico que fica lá em Roma e estão desde o ano de 1949 lá para as pessoas verem, porque ficou marcado, virou quase uma coisa histórica isso, né? Então a Leonarda ela deixou documentada uma autobiografia sobre os vestígios de uma mente apoiada num complexo de Deus, que acreditava que poderia controlar a vida dos outros enquanto esses comiam as provas e esfregavam de suas roupas os esforços que ela teve para reverter a própria maldição. Ela foi enterrada no cemitério de Pozzuoli, numa tumba para pessoas pobres no final do período do sepultamento de 1975. Ninguém reivindicou seu corpo e os restos acabaram num ossário comum ali no cemitério mesmo. Então, gente, muito bizarra essa história, né? As pessoas comiam da carne, bebiam do sangue das pessoas mortas. Horrível, né? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história horrível. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história. E eu queria saber se vocês estão gostando dos vídeos para eu continuar fazendo esse tipo de vídeo, ou o vídeo que vocês querem ver. Também comenta aqui embaixo que eu vou estudar e vou trazer para vocês também, tá bom? Então é isso, beijo. Não esquece de se inscrever no meu canal, deixar o like, compartilhar e tchau. Até o próximo caso, até a próxima segunda. Tchau.